Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom poder estar aqui mais uma vez com vocês para trazermos uma síntese da nossa lição de número 11, que estaremos estudando nas escolas dominicais em todo o Brasil, neste próximo domingo pela manhã, nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD. E já estamos nos encaminhando para o final, não só do trimestre, mas também do ano letivo na escola dominical. Embora eu diga para você que a escola dominical ela não tira férias, talvez seja a única escola dominical que não entra, a escola que não entra de férias é a escola bíblica dominical. Do primeiro domingo de janeiro ao último domingo de dezembro, estamos atuantes em nossas congregações e estudando a palavra de Deus. E isso não é pesaroso para nós, isso não é enfadonho, porque já dizia certo teólogo que há muito maior poder restaurador em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. Então, estarmos na casa de Deus, meditando na palavra de Deus com a igreja de Deus, é renovador para nós. Se você pode, não deixe de comparecer na escola dominical de sua igreja neste próximo domingo, em que falaremos sobre o assunto específico, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? O título de nossa lição vem em forma de pergunta. Você sabe que esse trimestre nós estamos estudando a história do personagem Jó, um dos mais importantes personagens bíblicos e, reafirmo, personagem real, não é uma peça de ficção literária hebraica. Nós estamos diante de um personagem real, que viveu uma experiência real e que pode nos comunicar um consolo real a despeito do sofrimento que ele viveu, mas com a restauração que Deus lhe concedeu no final. E hoje aqui nós veremos, nessa lição, os discursos do último dos amigos de Jó se pronunciar. Amigo este que não é citado nem no início do livro de Jó, nem também no final. Ele aparece como que de repente, de surpresa, no final do último discurso de Jó nesse livro, tendo já se pronunciado Elifaz, Bildade e Zofar, esses sim citados no início, no meio e no fim do livro, aparece de repente Eliú. Inclusive esse aparecimento repetindo dele no livro leva alguns comentaristas a pensar que o discurso de Eliú, que não recebe nenhuma refutação de Jó ou de seus amigos e nenhuma reprimenda do próprio Deus que se revela no final da história, há comentaristas que vão dizer que esse personagem talvez não seja um personagem que tenha feito parte da história original de Jó, antes tenha sido um acréscimo, um texto e um personagem acrescentados posteriormente ao livro. Entretanto, essa é uma tese que não pode ser comprovada e é melhor nós trabalharmos com aquilo que temos em mãos. Se Eliú está lá, se o discurso dele está registrado, então nós tomamos como parte do livro original de Jó. Qual é a tese que vai distinguir Eliú dos outros 3 amigos de Jó? Esse era o personagem mais novo, era um dos amigos mais novos e certamente por isso foi o último. Aliás, certamente não, com certeza, porque ele mesmo diz que porque era o mais novo, deixou para falar por último. Mas qual é o diferencial de seu discurso? O diferencial é como o próprio título da lição já sugere. Eliú trabalha com a tese de que Jó está sendo disciplinado por Deus, está sendo educado por Deus. A provação de Jó é uma escola do sofrimento para Jó, é um sofrimento pedagógico. Enquanto os outros 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, apenas insistiam em acusar Jó de pecado e recomendar que ele se arrependesse para viver a restauração, Eliú, ainda que admitindo que Jó também tenha pecado, isso fica muito claro, o querido irmão internauta poderá conferir no capítulo 34, versos 36 e 37 de Jó, onde Eliú reafirma a acusação contra Jó de que ele teria pecado. Inclusive ele chega a dizer algo muito semelhante ao que Zofar havia dito, porque no versículo 36 Eliú diz: Jó, você merece o castigo mais severo,
pelo modo perverso como falou. Observe que, apesar de ser mais jovem que todos os outros, mas ele é também, de certo modo, ríspido em suas palavras. Alguém até diria que Eliú foi atrevido ao dirigir-se a Jó com essa força de expressão. Mas o fato é que ele está admitindo que Jó também cometeu pecado. Versículo 37 fica ainda mais claro, pois ele diz: ao seu pecado, Jó, você acrescentou rebeldia, não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Então Eliú não sai daquele padrão dos outros três amigos, de acusação. E acusação infundada, porque nenhum deles podia dar a prova de que Jó havia cometido pecado contra Deus para merecer o sofrimento que Jó estava amargando. Eu volto a insistir o que já disse aqui em outra oportunidade. Cuidado com os julgamentos difamatórios. Cuidado com as acusações e as calúnias. Se você não conhece a mente e o coração de uma pessoa, não ouse apontá-la, não ouse julgá-la de estar em pecado contra Deus, pois somente Deus conhece a intimidade de uma pessoa. Mas a novidade de Eliú se percebe ainda no início de seu argumento. Eliú ele fala apenas uma vez e por último, mas o discurso dele é muito longo. Mas ele disse no capítulo 33 e o versículo 19, e creio que daqui a gente extrai o ponto central da teologia de Eliú, que é quando ele diz: Deus os disciplina no leito da enfermidade. Essa é a tese de Eliú. Eliú está defendendo que Jó cometeu pecado contra Deus, mas o sofrimento de Jó está sendo prolongado, está sendo duradouro, e talvez assim continuará sendo, porque Deus está aperfeiçoando Jó. Deus está retirando de Jó as escórias, os carrapichos, as sujeiras, e está forjando nele o espírito de um verdadeiro servo de Deus, sem esse linguajar e sem essa rebeldia que Eliú acusa Jó de ter. Bem, meus irmãos, domingo de manhã, com mais detalhe, veremos isso em nossas escolas dominicais. Mas eu preciso adiantar uma coisa para você aqui. É fato que Deus muitas vezes nos faz passar pela escola do sofrimento. É fato que Deus muitas vezes nos faz passar por situações onde Deus quer tirar proveito dessa situação para nos fazer mais humildes, mais mansos, mais servidores, mais atenciosos ao casamento, à família, às nossas igrejas e à obra de Deus. É fato que Deus se instrumentaliza dos reveses da vida para nos aperfeiçoar. Neste ponto, Eliú tem a sua razão. Entretanto, Eliú está equivocado ao dizer que Jó está passando pela escola do sofrimento, tendo se matriculado nela devido ao pecado que ele cometeu. Ou seja, Jó se matriculou na escola do sofrimento quando pecou contra Deus. Este é o grande porém. Que Deus prova, Deus prova. Que Deus nos testa, Deus nos testa. Que Deus usa o sofrimento com características pedagógicas, Ele utiliza. Veja que há um salmo bíblico onde o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Então o sofrimento foi pedagógico para ele. Não há homem tão sábio, não há homem tão santo que não tenha algo a aprender de Deus. Mesmo Jó tinha algo a aprender de Deus também, isso não se pode negar. O mesmo vai confessar isso no final do livro, quando diz para Deus que a ele havia se revelado: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. O mesmo patriarca Jó admitia que tinha aprendido mais, não só sobre Deus, mas do próprio Deus em meio ao sofrimento. E ninguém nega que Jó era um homem muito sábio, certamente o mais sábio do Oriente em sua época, mas ele também teve algo a aprender. Todos nós temos algo a aprender. Talvez você esteja matriculado na escola do sofrimento, e talvez não tenha sido por um motivo de pecado. Sim, há pessoas que estão sofrendo, entraram nessa escola por uma atitude equivocada que tomaram na vida. Outras entraram porque, como Jesus, que foi levado ao deserto para ser tentado, foram levadas pelo Espírito Santo. Sim, você se lembra Mateus 4 e Lucas 4?
Lá, nesses textos, está registrado que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, o Espírito de Deus, de iniciativa, de sua própria iniciativa, pode nos levar à escola do sofrimento. Mas o fato é que Ele é o professor que nos coloca na sala, que nos coloca na escola, mas está sempre conosco, nos acompanhando. E Ele, diferentemente do professor da escola secular, que fica apenas calado, observando, o nosso Deus pode até ficar calado, mas não apenas observando. Ele está sempre nos guiando, nos orientando, nos consolando, nos dando graça e sabedoria para vivermos o sofrimento e sairmos dele firmes e fortes. Que Deus abençoe você. Domingo de manhã, não deixe de ir à escola dominical em sua igreja, onde esse assunto será desenvolvido tópico a tópico, ponto a ponto. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te bendizemos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que esta Tua Palavra, Senhor, alcance o coração de cada irmão e irmã internauta. Que o Senhor provoque em nós o desejo de orar, de ler a Bíblia e de conhecer a Ti pessoalmente. Não apenas conhecer ao Senhor nas letras, mas ter uma relação de amizade contigo. Senhor, continua a nos dar uma noite agradabilíssima em Tua presença. Um final de semana tranquilo e sossegado. Assim te oramos, assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém.